O título da mensagem de hoje é Verdades que não podemos esquecer. Salmo 119, versículo 130, declara: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Prezados irmãos ouvintes, há necessidade de conhecer algumas verdades absolutas, e estas verdades absolutas não podiam ser encontradas em outro livro, senão na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, escrevendo àquela igreja, no capítulo 6, ele repete 6 vezes a mesma expressão. Uma pergunta: não sabeis? Isso nós encontramos no capítulo 6, versículos 2, 3, 9, 15, 16 e 19. Com isso, Paulo está enfatizando a necessidade de conhecer algumas verdades absolutas e não esquecê-las jamais. Que verdades são essas que precisamos tanto conhecer? Então, o apóstolo Paulo, começando pelo versículo 2 deste capítulo 6 de 1 Coríntios, ele lança uma pergunta: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Essa palavra santo pode parecer a alguns que se tratem de pessoas canonizadas pela Igreja Católica. Não. A palavra santos na Bíblia Sagrada, notadamente nas cartas de Paulo, refere-se aos cristãos. Pessoas que viviam no paganismo, aceitaram a verdade pregada pelo apóstolo Paulo e tiveram seu modo de viver diferente, porque a palavra santo tem uma conotação que significa separados do que é errado, do que é mal. E é vergonhoso se os santos hão de julgar o mundo quando uma igreja aqui na Terra perde sua capacidade de resolver seus próprios conflitos e leva suas causas domésticas para fora dos seus portões para serem julgadas por aqueles que um dia serão julgados pela própria igreja. Isso é inverter os papéis, é um contrassenso. Pergunto a você, meu prezado irmão, eventualmente está ocorrendo esse problema em sua igreja? Recorrer às autoridades constituídas para a solução de problemas que a própria igreja por si mesma não resolve? Segunda colocação de Paulo, segunda pergunta no versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Já pensou que privilégio? A igreja não apenas será levada para o céu, mas também assentar-se-á em tronos. Não apenas estará livre de condenação, mas também julgará o mundo e os anjos. Por causa da graça de Deus e da morte expiatória de Cristo na cruz, os crentes deixaram de ser réus para serem juízos. Não é virtude pessoal de ninguém, porque segundo está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos pecadores, mas uma diferença: fomos justificados pela fé mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra justificado significa quitado. Seu débito para com Deus era muito grande. Salmo 49 declara que uma pessoa, se quisesse pagar a sua própria redenção por meio de seu dinheiro,
embora fosse rico, seus recursos se esgotariam antes, porque a redenção da alma é caríssima. Mas Jesus pagou todo o nosso débito por meio de sua morte vicária, expiatória na cruz do Calvário. É por isso que, tomando conhecimento através da Bíblia destas declarações importantíssimas, nós podemos apontar palavras de Jesus quando disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por causa da graça de Deus e da morte expiatória de Cristo na cruz, os crentes deixaram de ser réus para serem juízos. É o que diz a Bíblia Sagrada. Terceira pergunta de Paulo em 1 Coríntios 6 e 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo é categórico em afirmar que os impuros, idólatras, adúlteros, homossexuais ativos e passivos, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas podem até mesmo receber na terra todos os troféus da fama, conquistar todas as medalhas do sucesso e cruzar todas as passarelas cheias de encanto e beleza, mas jamais entrarão no reino de Deus. Podem até mesmo ser aplaudidas pelos homens, mas não entrarão na cidade santa, a menos que se arrependam de seus pecados. Podem até ganhar o mundo inteiro, mas perderão a sua alma. Verdade infalível da Bíblia Sagrada. Quarta pergunta de Paulo em 1 Coríntios 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos individualmente membros desse corpo. Entregar o nosso corpo à impureza é arrastar o nome de Cristo para a lama. Teríamos nós coragem de tomar os membros de Cristo e fazê-los membros de uma meretriz? Só em pensar nessa grotesca possibilidade já seria consumada a blasfêmia. Entretanto, muitos crentes, em vez de consagrar seus corpos a Deus e glorificarem a Deus em seu corpo, entregam-se à impureza e desonram o nome de Cristo. Quinta pergunta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,16. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Isto significa que a intimidade sexual é uma bênção destinada por Deus aos que se unem legitimamente em casamento. O sexo antes do casamento é fornicação e fora dele é adultério. Ambos os pecados são condenados por Deus e atraem o juízo divino. A sociedade pode até incentivar essas práticas através de programas de televisão, notadamente as novelas, e tentar apagar das consciências a culpa, mas não pode anular a verdade de Deus, por cujo crivo um dia todos os homens serão julgados. Sexta pergunta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6 e 19. Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Nosso corpo
não foi criado para a impureza, mas para o Senhor Jesus. Nosso corpo foi comprado por Deus e deve estar a serviço de Deus e promover a glória de Deus. Nosso corpo não pode ser mais a morada da iniquidade, pois foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus e transformado em santuário do Altíssimo. Nosso corpo não é mais o teatro onde o diabo realiza seus shows mais escandalosos, mas o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifesta. Aí estão perguntas muito importantes que cabe a nós respondê-las, sendo aprovados pela Bíblia Sagrada ou reprovados, se não estamos vivendo dentro do padrão estabelecido pela palavra de Deus. E diz a Bíblia: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não podemos alterar o que diz a Bíblia Sagrada para justificar a nossa condição fora do padrão bíblico. Mas que Deus o abençoe, que você esteja vivendo dentro do padrão bíblico que acabamos de apresentar.